Sejam todos bem-vindos, aqueles que aqui conosco se situam, sintonizam para a prece e análise do texto evangélico, como de hábito nós fazemos. Hoje, dia 16 de maio, 18 horas, vamos nos transportar mentalmente, então, para aquele lar que canaliza as forças e as energias espirituais, distribuindo a cada um de nós. Ainda que nós não consigamos estar lá hoje, neste final de tarde, virtualmente para lá nos dirigirmos para, então, formular as nossas preces, pedidos, agradecimentos, enfim. A análise de hoje recai sobre a instrução dos Espíritos no capítulo 18, muitos chamados e poucos escolhidos, intitulada Dar-se-á aquele que tem. E nós vamos colher de Marcos, capítulo 4, versículos de 24 e 25, a seguinte parábola. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida que vos houverdes servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Nos parece ambíguo, uma primeira vista, uma parábola dessa natureza, em que se afigura um tanto paradoxal quando nós meditamos sobre dar-se-á ao que já tem e tira-se ao que não tem. Em verdade, nós precisamos ouvir esta parábola com os ouvidos da alma, interpretando não de forma grosseira as palavras do Mestre Jesus, que fazem resplandecer aos nossos olhos a justiça do nosso Pai Celestial. Quando nós nos tornamos cegos e surdos e embotamos a nossa inteligência e os nossos corações, nós não vemos a natureza e a sabedoria que o nosso espírito é capaz de absorver. Porquanto não é Deus quem retira daquele que tem pouco, é o próprio espírito que, por ser gastador, descuidado, não sabe conservar o que tem, nem aumentar, fecundando aquela dádiva que caiu no seu coração, como o óbolo da viúva. Não tinha nada e do nada ela deu alguma coisa. Aquela doação, aquele óbolo é muito mais valioso aos olhos de Deus se fosse um saco de moedas de prata ou de ouro. Nós recebemos essa parcela conforme a nossa necessidade, o nosso mérito, para progredirmos. Então, quando nós nos lançamos, botamos mãos à obra, vamos arar o solo da nossa vontade, do nosso espírito, procurando nos arrepender de algo que não esteja coerente, nos imbuindo de esperança, lançando sementes neste solo já preparado, regando com amor, com caridade. Deus, que também é amor e caridade, dará àquele que tem muito mais, porque prosperará. Em uma analogia rápida e ligeira, se nós percebermos dois indivíduos em que um deles consegue amealhar sua riqueza, conservando-a, trabalhando duro, arduamente, sem fazer gastos exorbitantes, ele, ao final de um tempo, acumulará uma riqueza ainda maior. Mas aquele outro, que ganha tanto quanto o primeiro, mas não sabe ser ponderado, não sabe conservar, e gasta tudo que tem e mais um pouco que não tem, a sua riqueza diminuirá consideravelmente. Da mesma forma, somos todos nós, para fazer a nossa poupança material e espiritual, de modo que quando nós lermos dar-se-á aquele que tem, é porque ele, somente ele,
Não é Deus nem qualquer outro, é o indivíduo que faz o seu próprio progresso e o seu merecimento, cavando fundo na sua alma, lavrando, como se diz, como se fosse uma horta, um plantio, porque as virtudes são mais ou menos assim também. É preciso que seja estimulado em nós a nossa habilidade, a capacidade de enxergar o mundo com os olhos mais fraternos, de igualdade, desenvolvendo em nós o polo da amorosidade, portanto do perdão, da caridade, semeadores da paz. Nós iremos colher com a mesma moeda que carregamos no bolso. O mundo nos retorna com a mesma moeda. Mas se nós não soubermos, ao contrário, fazermos isso exatamente desta forma, nós vamos colher com a mesma moeda também que carregarmos no bolso, a moeda da injustiça, da solidão, do desamparo, da tristeza, da não compreensão, da falta de acolhimento, da irritabilidade, enfim, todos esses transtornos que remetem a outros de maior porte e que afetam psicologicamente cada um de nós, sabemos disso. Então nunca interpretarmos com aquela cegueira, com aquela surdez, o embotamento da própria inteligência, mas sim interpretar as palavras do Mestre Jesus com os olhos da justiça de Deus, dando-nos a cada um o que cada um semeou e colherá. Então nós pensamos neste final de tarde, início de noite, que nós semeamos os nossos esforços e somos como um imã que progressivamente atraímos o melhor graças àquilo que nós fazemos para galgar essa montanha santa, em cujo cume um dia iremos repousar deste nosso labor. Mas é preciso que se faça agora a semeadura para a colheita posterior. Tomai os arados, como diz o texto, a nossa charrua, lavrai-nos o coração, arrancando dele toda a discórdia para semear a boa semente, que confia o orvalho do amor a produzir frutos de caridade. Isso é um espírito amigo, protetor, que em Bordeaux, em 1862, dá a sua mensagem e está enfeixada no capítulo 18 de Muitos Chamados e Poucos Escolhidos do Evangelho segundo o Espiritismo. Meditemos sobre ela com muito carinho, com muita atenção, a multiplicar em nós o amor pela vida e pelo próximo. Que a paz possa reinar no coração de todos nós, hoje e sempre. Que assim seja.